resolvi falar um pouco e explicar e ensinar vocês a fazer uma petição de juntada. O que é uma petição de juntada? Uma petição de juntada é quando já existe um processo. Então, quando um professor, um juiz ou alguém falar para você sobre petição de juntada, você já fica sabendo que já existe um processo tramitando na justiça. Por isso se fala petição de juntada. O que é juntada? É uma petição que vai ser juntada ao processo, tá? Aí, nesse caso aqui, o juiz deu um despacho. Esse processo é um processo que tramita na 11ª Vara Civil de São Paulo, tá? Eu acredito que vocês não vão estar aqui vendo o nome do autor do processo, porque eu vou evitar, né? Eu vou evitar falar, eu vou falar só de mim como advogada e ensinar você o passo a passo fazer uma petição de juntada. Então, o juiz falou no despacho para mim o seguinte: junte ao processo cópia do trânsito em julgado ou recolha a taxa de notificação, tá? Nós estamos num período de pandemia, como se sabe, a justiça está funcionando precariamente, então como eu vou lá nos autos retirar esse processo? Ele tramita ainda físico, é um processo físico. Como eu vou extrair uma cópia do trânsito em julgado em São Paulo? E mais, eu estou morando na Bahia. Não seria o caso, porque eu ligo para um colega, eu tenho muitos, essas parcerias em São Paulo, e o colega ia lá tirar para mim. A questão é outra, é que estamos em período de pandemia. Aí, mas o juiz me deu uma segunda opção: ou recolha a taxa de notificação do devedor. Esse processo ele já está na fase de execução, tá? Eu entrei com o cumprimento de sentença, ele já tramitou, já teve a sentença de primeiro grau, o réu recorreu, tá? Houve a sentença de segundo grau, que foi confirmada a primeira sentença, ou seja, do primeiro grau, e o réu recorreu para Brasília, entrou com recurso especial, perdeu também, então não tem mais o que o réu fazer. O processo chegou exatamente na fase final, que é agora o pagamento. Então eu teria duas formas de entrar para finalizar e, enfim, receber essa condenação. Seria através de um instituto chamado cumprimento de sentença ou execução de título executivo judicial. Mas, enfim, eu entrei com o cumprimento de sentença e o juiz deu esse despacho pedindo a certidão do trânsito em julgado. E esse processo agora, nessa fase, ele está tramitando eletronicamente. De onde eu estiver, eu atendo. Eu estou em Vitória da Conquista atendendo esse despacho. Então, fácil. Se eu for por esse caminho de optar em juntar a certidão do trânsito em julgado, eu vou atender quando esse processo? Sim, o juiz ainda disse mais, que se eu não juntar a cópia do trânsito em julgado, tá? Ou recolher a taxa em X dias, se não me engano, em 5 dias, que encaminhasse o processo para arquivo, aguardando uma posição da autoria, que é uma posição minha, eu estou pelo autor. Aí, o mais fácil para mim, o advogado, ele sempre procura trilhar o caminho mais econômico, mais rápido para seu cliente, entendeu? Hoje, o mais fácil, o mais econômico para mim é recolher essa taxa de notificação do devedor, né? Aí eu fiz a petição. Então, a primeira parte do processo é o endereçamento dessa petição, né? Isso no processo, desde a primeira fase,
escrita, ou o primeiro momento que o advogado tem que se preocupar é com o endereçamento, para onde vai o processo. Nesse caso aqui, ele vai para o mesmo lugar que está tramitando o cumprimento de sentença. Então, eu aqui estou dizendo, excelentíssimo senhor, doutor juiz de direito da 11ª Vara Civil de São Paulo, Foro João Mendes Júnior. Esse é um fórum que fica na Praça da Sé, no centro da capital paulista. Aí eu dou um espaço e mais embaixo, eu não sei se vocês estão vendo, tá? Eu identifico o processo. Estão vendo? Olha, eu identifico o processo. Tá aqui, olha, número do processo. Aqui eu escrevo o número do processo. Aqui é o nome do autor. Eu começo sempre com o nome do autor, identificando o nome do autor. Eu não quero mostrar por questão ética. Aí aqui eu falo para o juiz o seguinte, o autor, né? Eu poderia inclusive escrever assim, o autor, e nem falar o nome dele. O autor, já qualificado nos autos do processo, supra, em epígrafe, vem respeitosamente à presença de Vossa Excelência requerer, nos termos do último despacho, tá? Do último despacho, ajuntada da inclusa cópia, né? Da inclusa cópia da taxa do recolhimento da taxa de notificação, requerendo, para tanto, o que é de direito. Se eu quisesse falar diferente, eu poderia falar requerendo, para tanto, que seja o réu notificado para que no prazo legal, tá? Pode ser assim também, no prazo legal, pague a condenação dos autos, atualizada, já juntada a cálculo, etc. Termos em que pede deferimento, São Paulo, o processo tramita lá. Eu posso colocar também Vitória da Conquista, não tem problema nenhum. Mesmo o processo estando lá. São Paulo, que dias são hoje? 15 de dezembro de 2020. Dia 20 próximo, o judiciário entra em recesso. Então, eu já junto agora, eu já sei que esse ano, esse processo possivelmente não vai sair o despacho dessa petição. Mas o ano que vem, logo na terceira semana de janeiro, o juiz já possivelmente vai pegar esse despacho, esse processo meu, esse despacho que ele fez anteriormente, e a minha petição que eu estou juntando, conferir se eu atendi e mandar notificar outra parte para que naquele prazo, no prazo estabelecido na lei, tá? Ele pague, ele garanta a execução ou o cumprimento de sentença, aquele valor que está lá, que eu não vou falar, é um valor razoavelmente alto, que ele garanta aquele valor, né? Sob pena do juiz determinar que a secretaria faça penhora online, faça busca no Bacen Judes, Renajudes e outros órgãos mais para localização de bens para garantir esse valor. Porque aqui ele já não pode mais fazer nada. Quando o devedor receber isso, sim, lembrando, nesse momento também o juiz vai pedir para ele ver os cálculos que já foi juntado lá atrás, quando eu entrei com o cumprimento de sentença. O juiz vai pedir também para o advogado do réu, né, do sentenciado, dizer se concorda com os cálculos ou se não concorda, que apresente os motivos pelos quais ele não concorda. Então, ele não pode chegar em juiz e dizer, não, os cálculos não estão certos, eu não concordo. Ele tem que chegar dizendo, os cálculos não estão certos, por isso, e juntar novos cálculos. Então, com justiça não se brinca. Eu não posso só dizer, não está certo, e não apresentar a prova que não está certa. Então, a outra parte vai restar isso. O juiz também vai dar um prazo para o advogado, né, se manifestar, e após
né? Após a manifestação, o juiz vai conferir se aquilo tem cabimento. Se não tem, ele não garantiu, mas ele contestou, ele impugnou, chama-se impugnar. Ele impugnou os cálculos, porém, tá? O juiz vai mandar esses cálculos para a contabilidade judicial e vai conferir. E quem tiver certo é que vai sair ganhando essa vantagem. Então, o que é que vai acontecer agora nesse momento? Feito isso, ele não impugnou. Vamos supor que esse é o caso em que a outra parte não impugnou, até porque ele achou por bem não impugnar, porque viu que os cálculos estão tudo certinho. Aí ele vai simplesmente dizer ao juiz que não há nada a impugnar, concorda, e ele pode também pedir ao juiz para garantir 30% do valor da dívida e parcelar o restante em 5 parcelas. Então, isso existe um fundamento legal nessa fase, e seja qualquer que seja o processo, na Justiça do Trabalho ou na Justiça Civil, o juiz vai dar, porque existe um fundamento legal para isso. Então, é isso. Uma petição disjuntada é algo tão simples, mas você tem que ter todo esse conhecimento. Você tem que ter todo esse conhecimento. Por isso que eu digo, é muito importante que seu processo esteja nas mãos de um advogado, primeiro, responsável, e segundo, que seja esforçado e estar sempre se preparando, buscando conhecimento, para não perder essas oportunidades. Eu vou virar um pouco aqui o computador para não mostrar o nome do autor do processo. Esse é uma petição disjuntada. Então, quero aqui mandar meu recado, especialmente para os advogados fora do mercado de trabalho, advogados que são professores, advogados que são empresários e nunca advogam. Não tenham medo. E sim, estudantes de direito e acadêmicos de direito em geral, especialmente os estagiários, alguns deles já com a OAB de estágio, são colegas. Eu considero o estagiário de direito, com sua carteirinha da OAB de estágio, meu colega, tá? E sempre busco ajudar esses colegas. Então, vocês comecem a advogar entendendo cada ato processual. Esse aqui é um ato que eu estou atendendo um despacho de um juiz num processo, numa fase de cumprimento de sentença, onde o juiz quer que eu simplesmente recolha a taxa de notificação para determinar o pagamento. Então, estamos em dezembro, recesso vem aí, fevereiro, março, é quando eu espero que esses valores estejam entrando. Mandei meu recado sobre petição disjuntada. Nesse caso específico, eu me refiro a um processo na fase de cumprimento de sentença, onde esse processo já teve sentença de primeiro grau, sentença de segundo grau e, inclusive, é um processo que chegou aí a Brasília. É um processo contra uma seguradora de São Paulo, que eu ganhei, inclusive ganhei danos morais e materiais, e a seguradora não conseguiu reverter, tá? Portanto, tá explicadinho aí o que realmente é um despacho de uma petição disjuntada num despacho de um processo já nessa fase. Mas em breve eu vou fazer uma petição inicial de alimento ou de qualquer um outro tema, mas eu quero fazer alimento porque é muito bom que vocês... É um mercado muito farto, pensão alimentícia, e eu quero passar aí dicas, ensinar o passo a passo para meus colegas advogados, iniciantes, fora do mercado, que são professores, que são empresários, estudantes de direito, advogados que estão iniciando a atuar. As áreas que eu sei, que eu comecei, que eu ganhei dinheiro, que eu ganho até hoje, especialmente essas áreas em que o mercado é farto
eu vou fazer questão de ajudar a cada um. Agora mesmo eu passei para vocês o passo a passo de uma petição disjuntada. Por favor, atente-se e não tenha medo. Não tenha medo de advogar, não tenha medo de dizer para o juiz que você está fora do mercado de trabalho, não tenha medo de dizer para o juiz que você está iniciando, porque tudo isso conta e conta positivamente. Você só não pode passar essa insegurança para seu cliente. Para seu cliente, você tem que mostrar que você é o melhor e estude e se esforce para ser o melhor, porque o boca a boca fica e fica para sempre. Tchau, tchau. Obrigada. Falei hoje sobre petição disjuntada.